Deixa eu fazer uma pergunta, como é que funciona a tua cabeça? Por que eu tô perguntando isso? Porque volta e meia eu vejo tu fazendo post no Facebook, te acompanho muito no Facebook, e tu cria umas conexões, uns negócios às vezes que não tem muito a ver, assim, tu consegue tirar um insight de marketing muito legal. Sim. Um bem recente, que tá fresco na minha memória aqui, é a contratação do Douglas Costa, onde tu fez um post lá falando o que tu faria se tu fosse o diretor de marketing do Grêmio. É um exercício que tu faz, tu força pra isso sair, isso sai naturalmente? Como é que aflora essas ideias? Uma coisa que eu sempre tive, assim, como profissionalmente, assim, é a didática, né? Uma coisa que, como professor, né, eu já dou aula há muito tempo, e eu aprendi desde cedo, assim, que dar aula é a didática, o quanto tu consegue ser didático sobre aquele assunto ao ponto da pessoa entender aquilo. Então eu sempre tento trazer, é um exercício que eu faço, assim, porque eu tenho uma facilidade de aprender quando eu leio as coisas, só que eu sei que muita gente não tem essa facilidade, então eu tento conectar com coisas do dia a dia da pessoa, né? E no caso desse post do Douglas Costa, cara, eu fico inconformado, assim, né? Até o pessoal do marketing do Grêmio, eu falei com eles, tal, numa outra ocasião, fiz um outro post falando que eles tratavam mal os sócios e que eu fui tentar... eu lembro desse post. Que eu fui tentar cancelar a assinatura e foi... Além de ser uma experiência muito ruim, não me ofereceram nada para mim não cancelar. Tentaram me ganhar no cansaço, uma coisa antiga e tal. Então eu sempre tento conectar com coisas que sejam fáceis das pessoas entenderem, né? Esses dias eu estava falando com o Dado, né? A gente estava falando antes. Ele falou também que gosta de ler meus textos e tal. Porque ele falou, cara, tu não é só porque tu é um dos primeiros a dar aquela notícia, mas tu explica aquilo de uma forma que a gente entende. Né? Não é muito técnico, assim, tu tenta conectar com coisas do dia a dia, assim. Então isso é muito da minha prática como professor, assim. Eu entendo que a gente tem que trazer... Eu sempre faço um exercício, como eu explicaria isso para minha mãe? E esse exercício de como eu explicaria isso para minha mãe acaba sendo um método de criar uma didática sobre aquele assunto, né? Eu posso falar de uma coisa extremamente avançada, por exemplo, o post que eu fiz lá sobre o Facebook e a Apple, né? A briga deles e tal. Eu tenho muita coisa ali que eu escrevi que, cara, é coisa do dia a dia, como se estivesse conversando com alguém, assim, né? Então, é sobre isso, assim, porque eu leio texto que é muito técnico, assim. Tipo, o Scott Galloway, por exemplo, o professor Scott Galloway, que é hoje um dos principais estudiosos do mundo, assim, sobre tecnologia e comunicação. Tu não consegue entender os textos dele, assim. Às vezes, além dele ser muito técnico, ele traz muito regionalismo americano, assim. Então, ele fala, isso aqui é como se você fosse comer uma coxinha no Joe's, sabe? E aí só quem mora lá sabe o que é comer uma coxinha no Joe's. Então eu ia lá pesquisar o que é comer uma coxinha no Joe's, sabe? Então eu acho que esse é um grande exemplo de quando tu não cuida da didática, assim. Tu afasta as pessoas, né? Porque quando tu consegue trazer isso de uma forma bem didática, então os textos que eu escrevo, cara, eu levo horas para fazer aqueles textos. Porque eu escrevo... Por mais que eles pareçam simples, eles não são fáceis de produzir. Porque eu escrevo, eu tenho meu método, eu escrevo ele da forma como eu quero falar, e depois eu faço 2 exercícios. Como eu posso deixar mais fácil de entender e como eu posso deixar mais curto. Porque isso também é uma coisa que implica muito, assim, né? Às vezes os textos são muito grandes, às vezes eu escrevo, cara, tem 3 páginas, ninguém vai ler esse negócio aqui, porque, de novo, as pessoas não têm tempo, elas querem entender rápido, né? Tudo muito rápido. Então eu tento fazer isso, eu tentei também ter um blog, mandar por e-mail, mas não funcionou bem. O que funciona é direto na plataforma ali. Então, mas tu tem blog, tá mantendo ele ativo? Eu tenho ele ainda, mas é só um perfil de pessoas que acessa ali, que já pegou aquilo como prática do dia a dia, assim. Mas a grande maioria consome no Facebook mesmo, os textos, né? E é engraçado que às vezes esses dias eu fui numa empresa e o cara imprimiu um texto meu e tava lá no mural do setor de marketing lá. E aí achei bem engraçado e tal. Ele falou, teu texto aqui, ó, que a gente usa como exemplo e tal. E isso é uma coisa que, claro, antes era uma coisa que eu fazia só para concentrar o meu conhecimento, é uma forma de sintetizar as coisas que eu aprendia. Hoje é uma estratégia, assim. Hoje eu faço isso porque isso me gera muitas coisas legais. Desde poder estar aqui contigo, por exemplo, né? Tu falou que consome conteúdo e isso te fez de alguma forma me convidar para estar aqui. Até negócio mesmo, assim. Já dei muita palestra paga, assim, e projetos bem legais de pessoas que leram meus textos, assim, que viram através do texto e tal. E para os alunos também, assim, eu acho que os alunos gostam de ter uma referência, né? Tipo, por exemplo, quem é o cara
da faculdade X, não sei quem é o reitor, o diretor, quem é a pessoa símbolo daquela empresa. Então, a Farren também, que trabalha com a gente, ela escreve muito sobre produtividade, o pessoal tem ela como uma referência sobre esse assunto, né, e tal. Então, é meio que até um projeto paralelo, assim. Eu tento fazer diariamente, mas é difícil, às vezes, por causa da agenda, mas a cada 2 dias, pelo menos, porque eu leio muito, né? Então, eu tento também condensar essas coisas que eu leio nesses textos, né? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Esse é só um pedacinho da minha conversa com o Rafael Martins. Se tu quiser assistir mais esse episódio, eu vou colocar um link no primeiro comentário. Também vai ter um link nesse card aqui do lado. E se tu quiser assistir outros episódios do Mateado Podcast, eu vou colocar um card aqui em cima também. Gostou desse conteúdo? Se inscreve no canal, deixa teu comentário, deixa teu like aí e até o próximo vídeo.